Travas de segurança, alienígenas e cartas no almoço. Veja comigo, No Limite da Manhã. O aguardado resultado de um A nova sonho tecnologia. agora está aqui. Só está Da jaqueta faltando Extraordinário, você. ela matou centenas No Limite da Manhã é um filme de ficção científica lançado em 2014. Foi inspirado em um anime de 2004. Dirigido por Doug Liman, foi estreado por ninguém mais, ninguém menos que Tom Cruise. É que eu faço isso para evitar ir para lá. Conta a história de uma invasão alienígena na Terra e como o exército lida com essa ameaça. Bom, eu espero que vocês estejam prontos porque nós temos muita coisa para conversar sobre esse filme. Preparados? Então, vem comigo. Major William Kate seria o que meu irmão militar chamaria de civil fardado. Isso porque tá rolando uma guerra, essa invasão já tá acontecendo há alguns anos e os humanos estão evoluindo armas e força. Para isso é preciso, obviamente, de algumas pessoas, então o William tem essa missão de ir a entrevistas e recrutar pessoas para servir ao exército e lutar contra essa invasão. Seremos vitoriosos. Lutaremos. É o nosso trabalho. Bom, ele não tem nenhum tipo de treinamento militar, muito pelo contrário, ele sempre teve ali o seu conforto de estar em casa e nas suas entrevistas recrutando pessoas. Mas aí acontece que o seu superior resolve colocá-lo na linha de frente e ele, claro, com toda a sua arrogância, resolve falar: não, eu não vou, muito obrigado, eu vou para casa. Ele resolve ameaçar o seu superior para não ir para a linha de frente, só que o tiro sai pela culatra, porque agora, ao invés de major, ele é apenas um covarde traidor da pátria. Um oficial não usa essas abotoaduras. Ele é jogado no meio de uma galera que não gosta muito dele e se são pregos jogando cartas, comem elas no almoço. Com prontidão e disciplina somos mestres do nosso destino. Ele é colocado numa armadura que não deve pesar menos que 40 quilos, ele não sabe como funciona, ele não sabe para onde ele tá indo, ele tá mais perdido do que cupim em metalúrgica. No meio do avião, com um traje que ele não faz ideia nem como liga, ele é jogado no meio de uma praia. E aí, meus amigos, ele vê todo mundo que supostamente já teria um treinamento militar morrendo das piores mortes possíveis. No meio de toda essa batalha, existe a Rita, um grande ícone da raça humana, porque ela já foi para muitas guerras, né, ao longo desses anos e sobreviveu. Então ela virou um ícone, né, no meio de toda essa guerra, de toda essa batalha. E aí ele olha lá pra ela com toda a sua glória, matando vários alienígenas, e do nada ela toma um rajadão e morre do lado dele. O que deixa ele de aterrorizado para apavorado. Ele não sabe o que fazer, afinal ele tá lá pela primeira vez sem nem ter recebido um treinamento básico de como se liga aquela armadura. E ele tenta se virar. É engraçado porque o filme tem muitas sacadas de comédia, né? Ele tem muitas piadinhas ali soltas. E o mais legal é ver Tom Cruise, que é um ator que faz muitos filmes de ação. Que tá ali sempre como um poderoso, que sabe o que faz, que tá sempre no controle de tudo. Ver ele totalmente desengonçado, sem saber o que fazer, é muito divertido. Enfim, ele tenta lutar com todas as forças e eu fico surpresa em imaginar que aquele personagem estava realmente com esperanças de sair vivo daquela praia. E ele acaba lidando com um monstrão lá, poderoso, alienígena, e acaba tendo uma morte terrível, meus amigos. Terrível. E aí, quando a gente acha que o filme será apenas um curta-metragem, olha só quem voltou. Sim, ele voltou. Achando que tá num sonho, ele volta de novo às boas-vindas maravilhosas que ele recebeu quando chegou no acampamento, o que o superior dele diz ser o dia do julgamento. Ele fica meio sem entender direito o que tá acontecendo, achando que tinha sonhado com o dia, mas as coincidências daquele dia estão sendo demais para serem ignoradas. Então,
ele vai novamente viver aquele dia, tem uma outra morte e aí ele percebe, tem alguma coisa de errada, talvez eu deva estar ali avisando pro pessoal o que vai acontecer, porque todo mundo vai morrer. Mas aí ele parece apenas um grande lunático falando coisa com coisa, então a solução que eles encontram é: mete ele dentro de novo da armadura, tá com uma fita crepe na boca dele e tá tudo certo. Achei engraçado. A vida de vocês depende disso. O filme inteiro é baseado nessa grande missão que é derrotar os alienígenas e acompanhar a trajetória do William Cage, que é o nosso protagonista. Mas o que me deixa intrigada com este filme, para além da invasão e todas as cenas de ação que são muito boas, é a trajetória do personagem. Aí eu quero chamar você para analisar comigo essa trajetória maravilhosa que nos faz aproximar dos personagens, porque assim, é meio difícil a gente se imaginar como um Tom Cruise, não é verdade? Mas quando a gente percebe o lado humano do personagem, a gente consegue se identificar e ter empatia por ele. Eu acho que esse foi o grande sucesso desse filme, porque além de ser um filme muito bom, com uma história muito legal, faz com que a gente tenha uma curiosidade de saber qual vai ser o final dele, torcer por ele. Isso é legal. Mas onde começa isso? Sargento, o senhor não vai acreditar no que eu vou dizer. Não, eu não vou. É em uma dessas idas e vindas da morte que ele resolve se aproximar de Rita, a mais poderosa de todas, a ícone que estão ali no meio de todo mundo, para poder tentar falar com ela que ele a conhece de muitas guerras e que ela vai morrer também. E aí, tentando se aproximar dela, ela percebe que ele herdou um poder que ela já tinha, de voltar no tempo. E aí ela vira a única pessoa que vai poder ajudar o nosso querido protagonista. Ela resolve dar um treinamento militar pro coitado e é muito engraçado ver ele tomando porrada de todos os lados e tendo que morrer toda vez que se machuca gravemente, porque segundo ela só existe uma única regra para você não perder o seu poder, que é não receber sangue de outra pessoa. Peraí. Acho que tô bem. Bom, estamos lidando com um organismo que domina mundos. E esse organismo tem um grande cérebro chamado Ômega. Ele está escondido em algum lugar do mundo onde ninguém sabe. Mas graças ao poder do protagonismo, nosso querido William vai ter que chegar até ele através das suas visões. Ele tem visões de onde o Ômega tá, só que como ele não tem um treinamento militar muito bom, apesar de estar treinando todos os dias com a Rita, ele vai precisar levar a Rita porque ela tem mais experiência em combate. E aí, meus amigos, começa uma grande história de amizade, paixão. É legal ver que ela não é uma pessoa de muitos amigos, mas todos os dias convivendo com ele, ela vai se abrindo para ele e eles vão evoluindo cada vez mais naquele dia. Então, a história vai se desenvolvendo todos os dias um pouquinho mais. Mas eu fiquei pensando, imagina como é ver sua companheira ou aquela pessoa que tá ali te ajudando o tempo inteiro morrendo todos os dias e você também morrendo todos os dias. De repente a morte perde o valor dela, perde a importância. E imagina também a dor que ele deve sentir todas as vezes que ele morre e volta. O que era difícil para ele no começo vai ficando cada vez mais fácil. O que ele não conseguia antes desviar, agora ele consegue. O que ele não conseguia antes atirar, agora ele consegue. Então você vê essa evolução dele, mas também você vê a frustração dele de que todos os dias ele está ali tentando melhorar e tentando chegar no seu objetivo final, na sua vitória, na sua glória e não conseguindo e falhando e vendo seus companheiros morrerem e vendo o fim inevitável acontecer todos os dias. E aí ele é tomado por raiva, por tristeza, por luto, por decepções. Agora o seu maior inimigo não é mais o organismo, é ele mesmo. Ele se entedia com aquele dia, porque ele vive ele várias vezes e ele não tem poder nenhum de mudar o que está acontecendo.
E aí veio o start, quando eu tava assistindo esse filme e comecei a perceber isso no personagem, porque ele começa a desvalorizar a vida, porque morrer pra ele não faz a menor diferença, ele vai voltar. Então, tira todo o brilho do caminho, tira toda a vitória que ele teve de ter evoluído mais durante o dia. Por mais que ele volte à estaca zero, ele já foi muito mais longe do que ele tinha ido quando começou, que ele morreu na praia. Então agora ele já tá num local que tá cada vez mais perto de chegar no seu objetivo. E ele quase desiste. Tem uma frase que me pega muito em um desses loopings que ele volta, que é uma piadinha que fazem com ele no avião. E os rapazes falam com ele, né? Ah, sabe o que tem de errado com a sua armadura? Aí ele fala, ah, eu sei, é porque tem um homem morto dentro dele. Era a piadinha que eles faziam com ele antes, mas quando o personagem fala, dá-se a entender que eu vou morrer todos os dias. Sim, eu já estou morto. Sim, vai acontecer. É como se fosse algo que ele estivesse tão amargurado, tão chateado por aquilo, que ele esquecesse de toda a evolução que ele já teve. E isso acontece com a gente, meus amigos, isso acontece. Óbvio que não é no nível de escala mundial de guerras e, enfim, invasão alienígena, mas no nível pessoal, assim, a gente se frustra também. Isso nos aproxima do personagem, porque a gente se identifica. Quando a gente traça um objetivo, a gente não consegue chegar lá. A frustração que a gente tem, a gente não consegue enxergar o que a gente já conquistou. Eu acho que tem alguma coisa errada com o seu traje. Tem um cara morto nele. Ele acaba se aproximando muito da Rita e, obviamente, eles se apaixonam. Mas vê-la morrer todos os dias e saber que em determinado ponto da história ela não volta mais e ela não consegue mais acompanhar ele, ali é o fim dela, faz com que ele deseje não conhecer ela. Se ligar o motor, você morre. É o mais longe que você chega. Não importa o que eu faça. É o máximo que você sobrevive. Ele resolve voltar no tempo e enfrentar toda a história sozinho. Sim, ele avança e aí ele tem uma daquelas visões que mostra onde o Ômega tá. Ele fala, bom, agora que eu já sei onde ele tá, eu já evoluí o suficiente, vou voltar com a Rita e levar ela lá. Ideia de gênio, mas não funciona. Afinal de contas, no meio do caminho, ele sofre um grave acidente e a única regra que ele não poderia quebrar acaba acontecendo. Ele fica ferido, vai pro hospital, recebe um sangue que não é dele e perde o poder. E agora, meus amigos, é tudo ou nada. Ou ele vai, faz acontecer, ou ele morre e fim de jogo. Fim da história, fim da vida. Vai ficar bem, só precisava de sangue. Você não sabe o que acabou de fazer. Se você assistiu o vídeo que eu fiz dos Kindred, você vai entender agora o que eu vou te falar. Vou deixar linkado aqui pra você ir assistir. É sobre a importância da morte. Meus amigos, a morte é importante. Não porque, nossa, tudo que começa acaba, tudo que vem tem um fim, toda a vida humana vai acabar. Sim, isso é ok. Mas o verdadeiro significado da morte é justamente dar sentido pra vida. É justamente dar importância do que precisa ser dado importância. É você entender que você tá aqui agora, mas a qualquer momento você não vai estar mais. Então, o que diacho você tá fazendo da sua vida? O filme me deu um estalar, assim. Quando ele percebe que agora, sim, é tudo ou nada, ele dá tudo de si. O limite da manhã é sobre as escolhas que você faz para que o amanhã seja menos sombrio, para que o hoje seja vivido de forma plena. Mas voltando à ação, à aventura e ficção, eles conseguem chegar no Ômega e é nesse ponto em que todos eles já se sacrificaram. E o nosso querido William vai fazer o sacrifício final de matar o Ômega se matando junto, porque não tem uma saída de sair vivo dali. É inevitável, ele vai morrer, mas ele sabe que ele vai morrer cumprindo o objetivo desde o começo, aquilo que ele suou e morreu tantas as vezes. Então ele morre com orgulho, ele morre sorrindo. Então ele explode tudo e morre.
Eu tenho uma crítica para fazer sobre o final do filme, porque depois de se explodir e acabar com o Ômega, ele de novo volta no tempo, só que dessa vez tá tudo diferente. Os humanos conseguiram vencer a guerra contra os aliens, ele agora é um condecorado e vai finalmente encontrar Rita e viver um grande amor. Ou conquistá-la de novo, como aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Acho que é esse o nome do filme. Que ele conquista a menina todos os dias. Enfim. Mas eu acho que esse final estragou um pouquinho na minha experiência, porque eu acho que seria muito mais glorioso se ele acabasse com o Ômega e aí finalmente a raça humana venceu e a partir dali não existisse mais uma volta. Só a conclusão da sua missão, só a conclusão do seu objetivo, a vitória de ter conseguido, de ter sacrificado tudo, é isso. Que os próximos continuem vivendo. Seria muito mais épico, pelo menos pra mim. E pra você, o que você acha? Você gostou do final? Você acha também que deveria acabar ali na explosão? Conta pra mim nos comentários. Bom, o filme acaba com aquele gostinho gostoso de uma ficção científica muito bem feita, de uma história muito bem contada e de ter assistido mais um filme de ação com Tom Cruise atuando muito bem. Eu ainda não li o mangá, mas pretendo porque o filme foi muito bom e o mangá, como foi a inspiração para ele, então deve ser muito bom quanto. Então, em breve procurarei para ler e talvez eu faça também uma análise aqui. Você gostaria de ver essa análise? Conta para mim. Mas é isso. Quais foram as suas impressões do filme? Comenta aqui embaixo. Também fala qual é o próximo filme que você quer ver comigo. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima.